Olá, estudante! Nesta aula de gestão escolar, nós vamos tratar de gestão financeira e orçamentária. Uma aula que daremos continuidade àquilo que nós já vimos fazendo de gestão escolar, agora focando numa dimensão crucial para a autonomia e para o sucesso pedagógico de qualquer instituição, que é essa gestão financeira e orçamentária. Com isso, você irá compreender as especificidades dessa gestão de recursos na educação, analisar a importância e o processo de planejamento orçamentário, identificar as principais fontes de financiamento da educação, aplicar estratégias eficazes para o controle de gastos e para a otimização de recursos e reconhecer o papel e a responsabilidade da prestação de contas como ato de transparência. Uma frase importante é que a gestão de recursos deve ser um processo de deliberação colegiada, transparente e pública, essencial para a autonomia e para o êxito da escola. O planejamento orçamentário, então, é uma extensão do projeto pedagógico da escola. É o momento em que a comunidade decide quais prioridades de projeto serão financiados. É um ato político e também pedagógico. Transcende a simples contabilidade. O que nós aprendemos com isso é que a gestão participativa dos recursos não é um fim em si mesmo, mas é uma extensão do projeto pedagógico. O orçamento deve se materializar em metas de ensino e aprendizagem que a própria comunidade elegeu. Então, a gestão participativa dos recursos financeiros tem como ponto de partida a definição e a consolidação do projeto pedagógico da escola e dos respectivos planos de ação para concretizá-los, sendo uma extensão deles. Aqui é o momento de falarmos de transparência, de controle, de descentralização. E a efetividade depende de sua transparência, do controle social e da autonomia para gerir esses recursos descentralizados. Então, o planejamento e o uso dos recursos públicos e transparentes parte de uma deliberação colegiada e também redunda em uma fiscalização social. E a descentralização de recursos, PDDE, Fundeb, exige capacidade de planejamento. Utilização desses recursos inclui uma deliberação colegiada, demandas da verba, pesquisa de preço, contratação de serviços, assim por diante. E tudo isso tem que ser um processo transparente. As fontes de financiamento, que são dever da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, todos esses entes federados participam disso. E a operacionalização dos fundos e de contribuições também são operados ou operacionalizados por esses entes federados. Por exemplo, Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. É o principal mecanismo de redistribuição, ele é obrigatório, ele é permanente e isso veio de uma emenda constitucional de 2020. Ele é composto por recursos oriundos de impostos e de transferências dos entes federados e da distribuição que é diretamente afetada pelos dados do censo escolar. O segundo aqui é o salário educação. É uma contribuição social obrigatória paga pelas empresas por meio de programas e projetos voltados à educação básica pública e compõe a base financeira que permite o funcionamento das escolas. O
PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. É um recurso enviado diretamente à escola via unidade executora, como o Conselho Escolar, para despesas que custeiem, despesas de custeio e também despesas de capital, como pequenos reparos, materiais. E a legislação do Fundeb estabelece que haja uma vinculação mínima e também a máxima. O mínimo é de 70% para a remuneração de profissionais de educação e o máximo é de 30% para as demais despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso é o que bate diretamente com a valorização do profissional da educação. No caso da educação básica, isso é extremamente importante e é a menina dos olhos do próprio Ministério da Educação. A descentralização dos recursos, como os do PDDE, confere à escola uma maior autonomia e também responsabilidade na aplicação da verba, reforçando a necessidade de transparência e também de deliberação do colegiado. Para o controle de gastos, há que se ter um mapeamento e o conhecimento desses custos. O controle de gastos não é apenas cortar despesas, é conhecer profundamente a realidade financeira da escola para garantir que os recursos sejam aplicados de acordo com o planejado e naquilo que é prioritário. É essencial diferenciar os gastos para um controle eficaz. Então, você tem custos fixos e tem custos variáveis. Os fixos são despesas que não variam com a atividade da escola, os salários, o aluguel, alguns serviços essenciais. Esses não variam, são fixos. Os variáveis são despesas que flutuam de acordo com atividades ou o número de alunos. Exemplo, o material de consumo, o número disso, consumo extra, a manutenção não programada, isso faz parte das despesas variáveis. E para o controle desses gastos, começamos com o conhecimento aprofundado da realidade financeira da escola. E ele se diferencia claramente entre custos fixos e custos variáveis, como acabamos de fazer. Mapeia o custo operacional detalhado, bem detalhado, e é a base para qualquer tomada de decisão consciente. Isso vai garantir que o plano orçamentário não seja apenas um documento, mas ele é uma ferramenta de gestão ativa. O controle de gastos passa pela eficácia e pelo papel do colegiado. O controle de gastos numa escola pública tem uma dimensão social tremenda e também dimensão social e ética. Envolve o uso eficiente dos recursos, o acompanhamento transparente pela comunidade, e isso então é uma dimensão social e também ética. O conselho escolar ou unidade executora tem que monitorar as compras, a contratação de serviços, a utilização de verbas do PDDE, por exemplo, e garantir a aplicação correta e o uso melhor e mais acertado do dinheiro público. Outra frase de efeito, mas que tem que surtir efeito mesmo, é que a fiscalização social do uso dos recursos financeiros por parte de uma comunidade, notadamente do Conselho Escolar, é um instrumento essencial para coibir desvios e para garantir o pleno atendimento das reais necessidades educacionais. Agora vem a prestação de contas, que é o ato de demonstrar e comprovar que a aplicação é boa e é regular desses recursos públicos recebidos pela escola e até um dever legal e um princípio de gestão democrática. A prestação de contas é o ato de demonstrar e comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos recebidos pela escola. É um dever legal e também um princípio da gestão democrática. Quando eu digo dever legal, é porque está previsto na Constituição Federal, no seu artigo 70, a obrigação de prestar contas. Ela é exigida de todos que administram verbas públicas
incluindo o gestor escolar. Então, para isso, é preciso prestar contas por ser uma obrigação claramente definida no artigo 70 de nossa Constituição, mas também é um ato de transparência que vai fortalecer a confiança da comunidade naquele processo de gestão. A prestação de contas tem que ser realizada dentro dos prazos legais. Geralmente são prazos anuais. E detalhar, por exemplo, comprovantes de despesas, notas fiscais originais, não é? Rendimentos obtidos de aplicações financeiras. Toda essa documentação referente à prestação de contas deve ser mantida arquivada na unidade executora e em boa ordem, pelo período determinado pela legislação vigente. Então, resumindo essa nossa videoaula, você conseguiu aqui entender o fundo, né, a fundo, a gestão de recursos na educação, que é uma peça-chave para a autonomia da escola. Você analisou que o planejamento orçamentário é uma extensão do projeto pedagógico e exige uma deliberação colegiada. Você identificou o Fundeb e o salário educação como as principais fontes de financiamento e compreendeu aquela regra 70-30 para a aplicação desses recursos. Aplicou os princípios de controle de gastos, mapeando custos fixos e custos variáveis. E também entendeu a importância da fiscalização social. E reconheceu que a prestação de contas é um dever legal e também um ato de transparência essencial para a gestão pública. Esse é o resumo dessa aula. Já na próxima aula, você irá explorar as estratégias de gestão de pessoas, focando em liderança e em desenvolvimento profissional. Eu te aguardo na próxima aula. Até lá!